Introdução à Psicopatologia. Aula 9. As lentes embaçadas. Transtornos de personalidade. Até agora, em nossa jornada pela psicopatologia, estudamos invasores. Nós vimos a depressão que invade a mente e rouba energia. Vimos o pânico que invade o corpo e dispara o alarme do medo. Vimos a esquizofrenia que invade a percepção e quebra a realidade. Em todos esses casos, o paciente costuma olhar para nós e dizer: "Doutor, eu não sou assim. Essa doença não sou eu. Por favor, tire isso de mim." Na psicologia, nós chamamos esse sofrimento de ego distônico. Ele é estranho ao ego, à identidade da pessoa. É como carregar uma mochila de pedras. Dói, pesa e a pessoa quer se livrar dela. Mas e se a dor não for uma mochila? E se a dor for a própria estrutura da coluna vertebral da pessoa? O que acontece quando o paciente entra no consultório e a doença não é algo que ele tem, mas sim o jeito que ele é? E se os padrões de pensamento rígidos, a impulsividade destrutiva ou o isolamento absoluto forem percebidos por ele como a coisa mais normal e natural do mundo, enquanto todos ao redor dele estão sangrando emocionalmente? Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, seja bem-vindo ao nosso canal. E essa é a aula 9 da nossa série de estudos Introdução à Psicopatologia. E é claro, você já sabe, eu sou o seu melhor amigo na busca do conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa aula 9, vamos caminhar por um dos terrenos mais espinhosos, fascinantes e dolorosos da clínica. Nós vamos estudar as lentes embaçadas, os transtornos de personalidade. Nós não vamos curar uma doença, nós vamos tentar entender como uma identidade se formou em cima de um campo minado. A armadura que sufoca. O que é personalidade? Antes de falarmos de transtorno, precisamos definir o que é a personalidade. A sua personalidade é o seu jeitão, é o seu padrão consistente de pensar, sentir e se comportar ao longo do tempo. É a lente através da qual você enxerga o mundo, interpreta as intenções dos outros e reage às frustrações. Nós todos temos traços de personalidade. Alguns são mais introvertidos, outros mais expansivos. Alguns são mais desconfiados, outros confiam rápido demais. Isso é a bela diversidade humana. Nós somos flexíveis. Se você é uma pessoa muito falante e extrovertida, mas entra em um velório ou em uma biblioteca, você abaixa o tom de voz. A sua lente se adapta ao ambiente. Mas no transtorno de personalidade, essa flexibilidade morre. A definição clínica clássica nos diz que o transtorno de personalidade é um padrão de comportamento e de experiência interna que é rígido, inflexível, persistente e que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esses padrões começam a se formar na infância, consolidam-se na adolescência e tornam-se a armadura da pessoa na vida adulta. O problema é que essa armadura é tão pesada e tão enferrujada que, na tentativa de proteger o sujeito de dores antigas, ela acaba esmagando as pessoas que tentam abraçá-lo hoje. E aqui reside o grande desafio clínico. A maioria dos transtornos de personalidade é egocintônica. O paciente não acha que o problema está nele. A lente dele está tão permanentemente embaçada
porque ele tem certeza absoluta de que o mundo lá fora é que está distorcido. O paciente narcisista acha que as pessoas são invejosas. O paciente paranoide acha que todos querem traí-lo. O paciente evitativo tem certeza de que é intrinsecamente defeituoso. Eles raramente buscam terapia dizendo: eu tenho um transtorno de personalidade. Eles chegam à clínica porque a esposa pediu divórcio, porque foram demitidos pela 5ª vez ou porque estão afundados em uma depressão secundária. Para organizar essa complexidade, o DSM-5 divide os 10 transtornos de personalidade em 3 grandes grupos. Vamos conhecê-los. O grupo A, o isolamento e a suspeita, os excêntricos. O grupo A é conhecido como o grupo dos esquisitos ou excêntricos. Os pacientes deste grupo têm uma dificuldade visceral em se conectar com os outros e frequentemente apresentam pensamentos que beiram a magia ou a desconfiança absoluta. No grupo A, temos o transtorno de personalidade paranoide, temos o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípico. Vamos ao primeiro, transtorno de personalidade paranoide. Imagine viver 24 horas por dia com a certeza de que alguém está prestes a apunhalar você pelas costas. Essa é a lente do paranoide. Ele lê ameaça onde não existe. Se um colega de trabalho diz bom dia com um tom ligeiramente diferente, o paranoide passa o dia inteiro maquinando. Por que ele falou assim? Ele está tramando para roubar o meu cargo. O paranoide é hipervigilante, rancoroso e não perdoa insultos. Ele não tem delírios organizados e bizarros como na esquizofrenia, mas a desconfiança é a base de todas as suas relações. O mundo é um campo de batalha e confiar em alguém é assinar a própria sentença de morte. Transtorno de personalidade esquizoide. Se o paranoide desconfia das pessoas, o esquizoide simplesmente não se importa. Ele é o verdadeiro solitário. O esquizoide não deseja nem desfruta de relações íntimas. Ele não quer amigos, não quer romance, não quer afeto familiar. Ele é indiferente a elogios ou críticas. Afetivamente, ele é frio e distante. Para nós, seres humanos sociais, é difícil entender o esquizoide. Nós tendemos a pensar: nossa, ele deve sofrer tanto de solidão. Mas, na verdade, ele está bem assim. O sofrimento ocorre quando a sociedade exige que ele interaja. Ele é o faroleiro solitário que prefere a companhia do silêncio, a companhia dos homens. Transtorno de personalidade esquizotípico. Este é o primo mais próximo da esquizofrenia, mas sem o surto psicótico completo. O esquizotípico é excêntrico não apenas no isolamento, mas no pensamento. Ele tem crenças bizarras, pensamento mágico, ilusões corporais. Ele pode acreditar que tem um sexto sentido, que pode prever o futuro ou ler mentes. A fala dele é muitas vezes vaga, metafórica e muito peculiar. Ele quer ter amigos, mas a sua extrema excentricidade afasta as pessoas, causando muita ansiedade social, geralmente associada a temores paranoides. O grupo B, o fogo e o vazio, os dramáticos e erráticos. Chegamos ao coração da dor clínica, o grupo B. Se o grupo A é o gelo do isolamento, o grupo B é o fogo do descontrole. Aqui, os afetos são intensos, instáveis e frequentemente destrutivos. É o grupo que mais gera internações psiquiátricas, dramas judiciais e extrema exaustão contra a transferência nos terapeutas.
Nesse grupo, no grupo B, temos transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade borderline. Vamos começar pelo transtorno de personalidade histriônica. A lente aqui é a da teatralidade. O paciente histriônico sente um desconforto insuportável quando não é o centro das atenções. Tudo nele é exagerado. A expressão emocional é superficial e muda rapidamente, como um ator trocando de máscara. Ele usa a aparência física e a sedução de forma inapropriada para fisgar o olhar do outro. A dor do histriônico é que, por trás desse palco brilhante e ruidoso, existe a crença aterrorizante de que, se ele não estiver fazendo um espetáculo, ele será completamente invisível e esquecido. Transtorno de personalidade narcisista. Aqui precisamos destruir outro mito. Narcisismo não é excesso de amor próprio, é absoluta falta dele, compensada por um ego inflado artificialmente. O narcisista projeta uma imagem de grandiosidade, sente-se merecedor de privilégios especiais e exige admiração excessiva. Ele é arrogante. Mas a característica mais letal do narcisista é a falta de empatia. Ele usa as pessoas como degraus ou como espelhos para refletir a sua própria glória. Mas por que ele faz isso? Porque, no fundo do seu inconsciente, a autoestima do narcisista é mais frágil que vidro cristalino. Qualquer crítica, por menor que seja, provoca uma ferida narcísica que ele responde com uma fúria desproporcional. Ele precisa diminuir o outro para não ter que olhar para o próprio vazio interior. Transtorno de personalidade antissocial. Na cultura popular, são chamados de psicopatas ou sociopatas. O antissocial é a falha estrutural no desenvolvimento da moralidade e da compaixão. Eles mentem, enganam, manipulam e quebram as regras da sociedade repetidamente. E o mais assustador, eles não sentem culpa ou remorso. Eles podem arruinar financeiramente uma família inteira e dormir como um bebê à noite. Eles veem os outros seres humanos não como pessoas com sentimentos, mas como peças em um tabuleiro de xadrez a serem movidas para o seu próprio prazer e lucro. É a frieza predatória operando com uma máscara de charme superficial. Transtorno de personalidade borderline. Deixei este transtorno por último no grupo B porque ele exige de nós a maior das empatias. A doutora Marsha Linehan, criadora da terapia comportamental dialética, DBT, e ela própria, alguém que superou o transtorno de personalidade borderline, diz que o paciente borderline é como o paciente com queimadura de 3º grau na alma. Ele simplesmente não tem a pele emocional que protege as pessoas normais. Qualquer toque agoniza. O núcleo do transtorno borderline é o terror absoluto do abandono. A vida emocional do borderline é uma montanha-russa sem freios. Eles amam você intensamente de manhã, idealização, e odeiam você com todas as forças à tarde, desvalorização. Nós chamamos isso de splitting, cisão. O mundo para eles é preto ou branco. Para lidar com esse tsunami emocional e o sentimento crônico de vazio, eles recorrem à impulsividade destrutiva, gastos absurdos, sexo de risco, compulsão alimentar e, tragicamente, aos comportamentos autolesivos, cortes, queimaduras e tentativas de suicídio. A dor psicológica é tão ensurdecedora
que eles cortam a própria pele para tentar focar a dor em um problema físico, algo que eles possam ver e controlar. Tratar um paciente borderline exige um vínculo terapêutico inquebrável, firmeza amorosa e muita regulação emocional. O grupo C, a gaiola invisível, os ansiosos e medrosos. O grupo C é marcado pela ansiedade crônica e pelo medo. Eles não agridem o outro, eles se escondem ou se anulam para tentar sobreviver. No grupo C, então, temos transtorno de personalidade evitativa, transtorno de personalidade dependente e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, TPOC. Transtorno de personalidade evitativa. Lembra do esquizoide que se isola porque não liga para as pessoas? O evitativo também se isola, mas ele faz isso sangrando por dentro. O evitativo quer desesperadamente amar, ter amigos e participar da vida. Mas o medo que ele tem de ser criticado, rejeitado ou humilhado é tão paralisante que ele foge antes de qualquer um chegar perto. Ele se vê como inepto, sem atrativos e inferior. A lente dele diz: se eles me conhecerem de verdade, eles vão ver o quão inútil eu sou e vão me abandonar. Então, é melhor eu ficar sozinho no escuro. Transtorno de personalidade dependente. A lente da dependência. O paciente sente que é absolutamente incapaz de sobreviver no mundo sem alguém para cuidar dele. Ele precisa do outro para tomar as decisões mais simples, como que roupa vestir. Ele tem um medo tão avassalador da separação que se submete a abusos, concorda com coisas que acha erradas e anula a própria voz apenas para manter o cuidador por perto. Ele é a era que sufoca a árvore em que se agarra, temendo que sem a árvore ele rastejará pela lama até morrer. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, TPOC. Atenção aqui, não confunda TOC, transtorno obsessivo-compulsivo da ansiedade, com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, TPOC. O paciente com TOC lava a mão 50 vezes e odeia fazer isso. É egodistônico. O paciente com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, TPOC, é um perfeccionista extremo, rígido e teimoso. E ele tem certeza de que o jeito dele é o único jeito certo de viver. É egocintônico. Eles são obcecados por regras, listas, ordens e horários, a ponto de perderem o objetivo principal da atividade. Eles não conseguem delegar tarefas. Se quer bem feito, faça você mesmo. O mundo deles é uma planilha de Excel em preto e branco. Eles sacrificam o lazer, o prazer e as amizades no altar da produtividade e do controle absoluto. Quebrando as lentes. A terapia do esquema e a esperança. Ao ouvir tudo isso, você deve estar pensando: meu Deus, se a personalidade é a própria estrutura da pessoa, como um psicólogo trata isso? Existe cura? Durante muito tempo, a psiquiatria acreditou que transtornos de personalidade eram intratáveis. Mas a psicologia provou o contrário. Graças à genialidade de teóricos como Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, e Marsha Linehan, criadora da terapia comportamental dialética DBT, nós temos ferramentas poderosas. Na terapia do esquema, nós aprendemos que o paciente construiu essas lentes embaçadas, os esquemas iniciais desadaptativos na infância, porque as suas necessidades emocionais básicas não foram atendidas. A armadura foi necessária para que a criança sobrevivesse a um ambiente invalidante, abusivo ou frio. O nosso trabalho clínico profundo
é a reparentalidade limitada. Ser o adulto saudável que o paciente não foi na infância, validando a sua dor, mas confrontando as suas defesas destrutivas. Com a neuroplasticidade, nós sabemos que o cérebro pode mudar até o último dia de vida. A armadura pode ser desamarrada peça por peça. As lentes podem ser limpas. O paciente borderline pode aprender a tolerar a angústia sem se cortar. O paciente evitativo pode aprender a dar um passo na luz. O narcisista pode aprender o alívio, que é admitir a própria fragilidade. Mas exige anos de trabalho árduo, choros e recaídas. Mas a vida que surge debaixo dessa armadura vale cada segundo do nosso esforço. Tratar transtornos de personalidade é o teste supremo da nossa empatia. É amar o ser humano que está por trás do comportamento difícil, do ataque de fúria ou do silêncio gélido. É lembrar a cada sessão que ninguém escolhe nascer e estruturar uma identidade moldada pela dor. O nosso consultório, muitas vezes, será o primeiro lugar na vida daquela pessoa em que ela poderá tirar a armadura e descobrir que não será atacada. Nestas últimas 9 aulas, nós estudamos o sofrimento, a doença, a fratura e a rigidez. Nós usamos os manuais diagnósticos para entender o que está quebrado e precisa ser consertado. Mas será que todo funcionamento mental diferente da média é obrigatoriamente uma doença? E se os cérebros humanos fossem apenas como sistemas operacionais diferentes? Você não diz que um computador com um sistema Linux está doente só porque ele não roda os mesmos programas que um computador com Windows, não é? Eles apenas processam a informação de formas fundamentalmente diferentes. Mas o que acontece quando nós paramos de olhar para a mente através da lente exclusiva da patologia e começamos a olhar através da lente da diversidade? Na nossa 10ª e última aula deste módulo, nós vamos dar um salto em direção ao futuro da nossa profissão. O nosso tema será Muito Além do Rótulo, Neurodiversidade e o Futuro do Cuidado. Nós vamos falar sobre autismo, TDAH, a despatologização de condições inatas e como a psicologia está aprendendo a abraçar a diferença, não apenas a consertar o defeito. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e, é claro, o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo, você já sabe, da ciência, da psicologia. Fique comigo na aula 10. Esse tema está fascinante, essa série de estudos. E fique tranquilo, é só o início, é só uma introdução ao estudo da psicopatologia. É um tema fascinante que começa aqui e continuaremos estudando mesmo em outras séries, com certeza. Mas vamos para a nossa última aula dessa série introdutória. A última aula, a aula 10, Muito Além do Rótulo, Neurodiversidade e o Futuro do Cuidado. Beba uma água, estique a coluna. E aqui você sabe, a gente aprende juntos. A linguagem aqui é de estudante para estudante. Já te aguardo na próxima aula.